Eu propus no meu coração trazer aqui esta palavra. Tenho certeza que foi o Espírito Santo que colocou isso em mim. E no versículo 28, então diz o seguinte: e tendo chegado à província dos Gadarenos, saiu ao encontro 2 endemoniados, vindo dos sepulcros, tão ferozes que eram que ninguém podia passar por aquele caminho. Então, essa passagem a respeito dos endemoniados de Gadareno, acho que quase todo mundo já leu ou já ouviu. Quem foi que já leu ou já ouviu a pregação sobre Gadareno, né? Eu acho que 100% dos que estão aqui, tão comum, né, que essa passagem. Mas Deus colocou alguns pontos fundamentais para a gente poder meditar aqui um pouquinho hoje, tá certo? Eu creio que vai ser de grande proveito. Então, nós sabemos que Jesus aprove a ele ir até de barco até a província dos Gadarenos. Para quem não sabe, Gadarenos, porque o nome da cidade era... Qual é o nome da cidade? Gadaras é o nome da cidade. Para quem não sabe também, Gadaras, ela faz parte de um conjunto de cidades, 10 cidades, e o nome dessas 10 cidades dá-se o nome de Decápolis. Que aqui também é escola bíblica, viu? Decápolis. Então, Decápolis é formado por 10 províncias, 10 pequenas cidades, e uma dessas cidades chama-se Gadaras, na qual Jesus foi até lá de barco e se deparou logo à primeira vista no caso desse texto aqui, com 2 endemoniados. Por isso que é conhecido como os endemoniados de Gadarenos. E nós podemos ver aqui que logo em seguida eles perguntaram a Jesus: o que é que você veio fazer aqui? Veio nos atormentar antes do tempo? Então eles suplicaram que eles fossem lançados numa manada de porcos. Em outras passagens, porque essa mesma história está no livro de Mateus, no livro de Marcos e no livro de Lucas. Então em outro livro fala que, se eu não me engano, era 5.000 porcos. Não é isso? 5.000 porcos. 2.000? Mas acho que Lucas fala que era 5.000 porcos. Era 2.000, era 5.000 porcos. Pois bem, né, eram muitos porcos que estavam ali naquela cidade, tá certo? E eles clamaram que conjuraram por Deus que eles não fossem expulsos daquela cidade, né? Sabe por que isso acontece? Porque existe o que Paulo falou lá em Efésios 6, a questão das potestades e principados, quando ele diz que nós devemos tomar de toda a armadura de Deus para nos revestirmos contra os espíritos malignos, contra a potestade, principados, príncipe das trevas, contra hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. E quando se fala em potestade e principado, são demônios de alta hierarquia, que eles estão incumbidos de dominar regiões, ou seja, cidades, estados e até nações. Então são demônios de alta hierarquia que eles colocam costumes, eles aprisionam pessoas de cidade inteira com certos costumes. Você pode ver que tem muitas pessoas, geralmente pessoas que estão no vício, elas ficam com a fisionomia muito parecida uma com a outra. Pessoas que estão muitas pessoas, né, tem muitas cidades que o que mais está alastrado é a prostituição. Tem regiões, tem determinados tempos, tem determinados anos que certos lugares eles são mais acometidos por problema nos casamentos. Em certos tempos há muito acometimento de epidemias. Não estou nem falando de pandemia, epidemias, né? E nós tivemos uma pandemia, né? Então o que é isso aí? O que é que acontece? São os espíritos de potestades e principados. Eles atuam em massa. Tem espírito que ele atua para destruir uma família,
para destruir uma pessoa, mas existem aqueles espíritos de alta hierarquia que eles atuam para dominar uma cidade inteira. Porque que tem lugares, tem comunidades que elas são mais dominadas pelo crime e pelos vícios do que outras comunidades. Por que é? Porque nesses lugares tem demônios de alta hierarquia, que são as potestades e principados, que eles estão trabalhando ali nessa incumbência de colocar muitas pessoas no crime, muitas pessoas nos vícios, né? Tem muitas cidades que são, por exemplo, como o Brasil. O Brasil é conhecido lá fora como a cidade turística. Por quê? A cidade turística, por causa da prostituição. Muitas pessoas vêm para o Brasil porque tem praias bonitas, mas é por causa da prostituição. Então o Brasil é conhecido nos Estados Unidos, na Europa, em todos os países do mundo, como o país da prostituição. Por que é que o Brasil tem mais prostituição do que os outros países? É claro que nos outros países também tem muita prostituição, mas o Brasil parece que tem mais prostituição, porque o principado, a potestade que domina no Brasil é da área da prostituição. Entendeu? Por que é que países da Europa, como Estados Unidos, existe muito suicídio? Né? Você escuta muito, né? Muito suicídio, serial killer, muita morte em massa, né? Jovens entram nas escolas. Está começando agora isso aqui, mas aqui não era comum, não. Entra nas escolas, mais nos Estados Unidos, entrava nas escolas, matava todo mundo. Não é sério. O que é isso aí? Por que é? É o espírito de potestade, de principado, que atua em certos países da América, em certos países da Europa, na área do suicídio, na área de mortes em massa. As pessoas matam outros sem motivo. Simplesmente ele assistiu um filme, viu um joguinho, viu um seriado e deu vontade de comprar uma arma, pegar a arma do pai e matar ali umas 10, 20 pessoas. Pronto. Entendeu? Que isso aí é um espírito de potestade e principado. Não é só um espíritozinho da pomba gira, não é só um espíritozinho ali do Exu malandro, né? Não é só um espíritozinho ali esses outros espíritos que é conhecido na macumba, né? Mas são potestades e principado. E o que é que acontecia quando Jesus chegou em Gadaras? Por que é que Jesus fez tanta questão de ir para uma cidade que era tão menosprezada, uma cidade tão pequena, e no meio das 10 cidades que estava em Decápolis, aprove a ele a querer ir para aquela cidade de Gadaras? Por que era? Porque, será que era só por causa do endemoniado de Gadareno? Sim, principalmente por causa do endemoniado de Gadareno, mas também por causa da potestade principal que estava agindo naquela cidade. Amém? Para quem não sabe, se você for estudar um pouquinho da história de Gadaras, a cidade de Gadaras, ela é uma cidade muito antiga, tá certo? É uma cidade que, apesar de estar ali nas proximidades de Israel, ela tem pessoas de todas as províncias. São sírios, são pessoas gregas, são pessoas romanas que formaram aquele povo ali para morar em Gadaras. Então eles adoram um deus pagão, é um deus grego-romano, é um deus grego-romano. Então eles têm, na cidade de Gadaras, eles têm um templo para adorar esse deus pagão, tá certo? Eles têm esse templo. Então, o Jesus ele estava indo para lá porque ele queria repreender a potestade que estava agindo naquela cidade há muito tempo, há muitos anos. Que a cidade de Gadaras era uma cidade que era muito perseguida, era uma cidade que constantemente era destruída, era refeita, depois era destruída, era uma cidade sem dono. Ora quem dominava eram os gregos, ora quem dominava eram os romanos, ora eles adoravam Deus, ora adoravam outro Deus, e muitas coisas, muitas tragédias, era uma mistura de cultural, uma mistura religiosa, que tinha de tudo, só não tinha Deus. Só não tinha Deus em Gadaras. Então, o problema não era só o gadareno que estava endemoniado em Gadaras. O problema é porque toda a cidade estava acorrentada. O espírito maligno que manifestava no gadareno era apenas a ilustração, era apenas a manifestação daquilo que estava acorrentando aquela cidade por séculos e séculos.
Então, quando Jesus foi para Gadaras, muitas pessoas perguntaram: como é que Jesus vem para uma cidade só para poder repreender um espírito maligno de uma pessoa dessa, né? Uma pessoa dessa que mora no sepulcro, né? Mas Jesus, o foco dele estava em libertar uma cidade inteira. Outra curiosidade, que quando eles pediram, pelo amor de Deus, que não deixassem eles embora da província. Por que eles não queriam ir embora para a província? Porque eles queriam continuar dominando aquela cidade. Por séculos e séculos, eles dominavam aquela região. Então, eles não queriam sair dali. E outro motivo, por que os porcos? Por que eles queriam porcos? E por que uma cidade tão pequena tinha 5.000 porcos? 5.000, uma manada de 5.000 porcos. Por que é que tinha tantos porcos numa cidade? Não, para quem não sabe, este templo que eles adoravam ao Deus, eles faziam sacrifício para um Deus chamado Dionísio. Tinha um Deus chamado Dionísio na cidade de Gadaras. E eles faziam sacrifícios, e o animal que eles usavam para fazer sacrifício para esse Deus era o porco. Era o porco. Então, como é que era o sacrifício que eles faziam? Eles levavam o porco para o templo, eles sacrificavam o porco, né? Eles cortavam o porco todo em pedaços, e eles começavam a beber, tomar bebida forte, mesmo bebida alcoólica, até ficarem todos embriagados. Então, eles começavam a fazer relações sexuais ilícitas. Isso aí na adoração. A adoração desse Deus Dionísio, eles faziam isso. Eles ofereciam porco, eles bebiam bebida forte e depois faziam relações sexuais ilícitas, ou seja, relações homossexuais. Aí agora eu digo para a pessoa que está lá, agora eu estou entendendo porque é que Jesus foi para Gadaras. O negócio é sério, viu? Então, por isso que Jesus ele fez questão de ir para aquela cidade tão dominada, tão acorrentada. E imagina aí comigo que quando eles estavam ali fazendo aquele sacrifício para aquele Deus estranho, pensa aí comigo aí como as pessoas se prostituíam, as pessoas faziam relações homossexuais ali naquele templo. Imagina quantos demônios não se apossavam de mais pessoas. Imagina quanto mais campo aquelas pessoas davam para aqueles demônios entrar cada vez mais naquela cidade. É por isso que tinha pessoas que eram tão endemoniadas que chegavam ao ponto de morar em sepulcros. Porque eram potestades e principados que controlavam aquela região por séculos, mais séculos. Mas isso aí, infelizmente, não é uma coisa que acontece somente em Gadaras. Até hoje, infelizmente, as nossas comunidades, as nossas cidades, as nações, ainda elas são controladas por potestades e principados. Por isso que a cada vez mais, quanto mais passa o tempo, quanto mais se passa os anos, é de mal a pior. Aumenta a prostituição, aumenta o uso das drogas, aumenta o adultério, aumenta problemas, todo tipo de problemas emocionais. E qual é a potestade principal agora do século, a mais atual de todas? O que é? A depressão. Por que tem tanta gente com depressão? Por que tem tanta criança agora nascendo com... Como é o nome? Não. Autismo. Você nota que 20 anos atrás, 10 anos atrás, 15 anos para trás, ninguém se ouviu falar em autismo. Não é verdade? Não se ouvia falar em autismo. E agora, tantas crianças nascem com autismo. É os demônios de potestade e principado que atuam em massa nas regiões. Tá certo? Então, através de Jesus Cristo, aquelas correntes foram quebradas ali naquela cidade. Quando ele chegou ali, os demônios pediram, pelo amor de Deus, que não deixassem ele sair, e Jesus permitiu que eles entrassem nos porcos. Mas os porcos se precipitaram do mar e todos os porcos morreram. No verso 30, e andavam pastando distante deles uma manada de muitos porcos. E os demônios rogaram-lhe, dizendo: se nos expulsa, permite-nos que entremos naquela manada de porcos. E até ele lhe disse: ide. E saindo deles, introduziram na manada de porcos, e eis que toda aquela manada de porcos se precipitou no mar por um despenhadeiro e morreram nas águas.
No verso 33, e aqueles que apacentavam fugiram e indo à cidade divulgaram todas essas coisas que aconteceu aos endemoniados. No versículo 34 diz que eis que toda aquela cidade saiu ao encontro de Jesus e vendo, rogar-lhe que se retirasse dos seus termos. Olha como o negócio era sério. Quem vê pensa que o endemoniado era só aquele que ficava arranjando os dentes, aquele que ficava no sepulcro, aquele que ficava manifestando aquele espírito de potestade. Mas na verdade as pessoas, a alta sociedade daquele lugar estava endemoniado. As pessoas estavam endemoniadas. Os religiosos daquela cidade estavam endemoniados. Toda aquela cidade, toda aquela província estava endemoniado. E eles estavam tão endemoniados que eles, quando viram que Jesus repreendeu, que aquele homem estava liberto, a Bíblia diz em outros livros que depois que Jesus expulsou os demônios, aquele homem se sentou em perfeita sanidade. Ele estava bem, agora conversando, estava uma pessoa totalmente diferente. Mas quando as pessoas viram isso, elas mandaram que Jesus fosse embora. Vai embora da nossa cidade o mais rápido possível. Expulsaram Jesus. Por que foi que eles fizeram isso? É aí onde morava o pior demônio. Porque quanto a Gadareno, foi só Jesus dizer, sai dele agora. E estava resolvido o problema, o homem foi liberto. Mas aquelas pessoas que estavam com a mente calcificada, aquelas pessoas que quando viram que o endemoniado foi liberto, eles expulsaram Jesus. Quem é que está mais endemoniado? Aquele que estava possesso de espíritos malignos ou aqueles que não aceitavam a libertação do homem que estava endemoniado? Quem é que estava mais endemoniado? Aquele homem que estava cheio de principados e potestades, rangendo os dentes, todos sujos, sem roupas, nu? Ou aquelas pessoas que não aceitavam que Jesus fizesse aquela obra de libertação naquela cidade? Quem é que está mais endemoniado? É a pessoa que cai quando diz demônio, manifeste em nome de Jesus, ou aquelas pessoas que querem paralisar a obra de Deus? As pessoas que não aguentam ver o crescimento da obra, as pessoas que não aguentam ver pessoas libertas, as pessoas que não aguentam ver o Espírito Santo usando pessoas. Quem é que está mais endemoniado? Hein? Quem é que está mais cego? Quem é que está mais calcificado? Que às vezes a pessoa cai endemoniado, aí endemoniado. Aí a pessoa que está apontando para o endemoniado, às vezes é mais endemoniada ainda. Porque ele não se alegra com a libertação. Porque ele não se alegra com a salvação das pessoas. Aponta, mas não se alegra. Fazer dizer, né? Mas aí foi só hoje, quando for amanhã vai estar do mesmo jeito. Era o que estava acontecendo naquela cidade de Gadaras. Todos quando viram os porcos se precipitarem, eles disseram, não, manda ele sair daqui desta cidade. Por quê? Porque os porcos eram um instrumento de sacrifício ao deus Dioniso. Quem que sabia disso? Os porcos eram um animal que eles sacrificavam no templo pagão. Por isso que aquela cidade tão pequena tinha tantos porcos, 5.000 numa só cidade. Tanto porcos é esse? Porque era um instrumento de adoração àquele Deus estranho. E na verdade, os que estavam no templo pagão, eles estavam bem mais acorrentados do que aquele que estava morando na sepultura. Hein? Aqueles que não se alegraram com a presença do Senhor estavam bem mais endemoniados e acorrentados e com a mente calcificadas e cegos do que aquele que estava morando numa sepultura, do que aquele que estava vivendo em grilhões espirituais, do que aquele que estava debaixo de um cativeiro espiritual. Porque quanto a isso aí, Jesus disse, sai legião da vida dele, e aquele homem voltou ao seu estado normal. E a Bíblia diz que aquele homem, ele foi
foi o primeiro. Ele foi o primeiro missionário gentil da história do cristianismo. O primeiro missionário nos meios gentil não foi o apóstolo Paulo, não. O primeiro missionário a evangelizar os gentios não foi o apóstolo Pedro, não, mas foi o ex-endemoniado de Gadareno, que foi instrumento de Deus naquela província, que foi instrumento de Deus para libertar as pessoas daquela cidade, para quebrar as fortalezas malignas que haviam naquela cidade. Era o que manifestava. Foi o primeiro missionário. Era o que manifestava. É o que saiu pregando, divulgando o evangelho de Jesus Cristo. Era o que manifestava, que foi abrir os olhos dos que estavam cegos. E quantas pessoas não estão assim na casa do Senhor? Às vezes a gente pensa que o mais endemoniado é aquele que manifesta. Não, o mais endemoniado é aquele que está cego. O mais endemoniado é aquele que não entende o agir de Deus. O mais endemoniado é aquele que não quer que as pessoas se salvem. O mais endemoniado é aquele que não quer que as pessoas se curem. O mais endemoniado é aqueles que não querem o crescimento da obra. O mais endemoniado é aquele que não quer que o irmão cresça espiritualmente. O mais endemoniado é aquela pessoa que não se alegra quando vê alguém novo sendo levantado por Deus. Esses são os piores. Esses são mais difíceis, porque nem sequer manifesta. Nem manifesta. Você pode invocar os demônios, você pode falar do sangue de Jesus, você pode cantar 30 anos da harpa e não manifesta. A pessoa é ruim, mas não manifesta de jeito nenhum. Esses são os piores endemoniados. Porque quando manifesta, você, opa, beleza, em nome de Jesus, sai da vida dele, sai da vida dela, sai da família, para de aprisionar e destruir essa família agora, em nome de Jesus. E pronto. Pode precisar de mais uma, duas, três, algumas vezes, mas aquela pessoa vai voltar à sanidade, vai voltar ao normal. Ela vai voltar ao que era antes. Ela vai voltar a reconhecer o Deus. Mas quem está com a mente calcificada? Quem é ruim mesmo, ruim de sangue? Aí para esses, Jesus levantou o ex-endemoniado de Gadareno para poder salvar. A roda girou. Porque quando Jesus disse sai, o ex-endemoniado agora ele estava bem. Sabe o que foi que ele disse para Jesus? Jesus, pelo amor de Deus, deixa eu te seguir. Onde o Senhor estiver, eu quero estar. Enquanto toda a cidade estava expulsando Jesus, porque não queria Jesus perto dele, ele estava dizendo, Jesus, aonde você estiver, eu também quero estar. Deixa eu entrar nesse barco também. Maravilha! Eita glória! Aleluia! Provavelmente, com certeza, ele era o mais desprezado daquela cidade. Com certeza, ele era totalmente desprovido da sociedade. Possivelmente ele era desprezado, torturado, esquecido pela sociedade. Provavelmente ninguém tinha esperança nele. Ninguém acreditava que um dia ele pudesse ser alguém. Ninguém acreditava que um dia ele pudesse, pelo menos, voltar ao normal. Quanto mais pregar o evangelho de Jesus. Quanto mais ser levantado como missionário naquele lugar. E foi o primeiro missionário recrutado pelo próprio Jesus, antes de Pedro, antes de Paulo, que pregava aos gentios. Porque a cidade de Gadaras era gentil. O que é gentil? Gentios não judeus. Então foi o primeiro missionário. E lá no livro de Atos, eu não estou me lembrado onde é, mas depois eu vou ver e vou dizer para vocês. Está dizendo que um dos apóstolos, se eu não me engano, Paulo,
diz que quando certa vez ele foi entrar numa cidade chamada Gadaras, olha o que eu estou dizendo, o apóstolo Paulo, ele foi entrar numa cidade chamada Gadaras para levar o evangelho de Jesus Cristo. A Bíblia diz que naquela cidade já havia um grupo, aquela cidade já havia uma manifestação e que o evangelho de Jesus já havia sido pregado e que muitos já estavam aos pés do Senhor. Quem foi que entendeu? É que você entendeu mesmo? Vou falar de novo. Anos depois, quando Paulo foi fazer uma obra missionária em Gadaras, quando Paulo chegou em Gadaras, disseram: ei Paulo, aqui já tem um movimento, aqui já tem um monte de crente, aqui já tem um monte de avivalista, um trabalho evangelístico já foi feito aqui, já há muito tempo está sendo fazendo, muitas pessoas já são de Jesus. Porque era quem foi que fez esse trabalho? Gadareno. Quando Paulo chegou lá, disseram: Paulo, aqui já está cheio de crente. Se quiser entrar aí para dar glória a Deus com a gente aí, pode entrar, porque essa cidade aqui já está evangelizada. Quem foi que evangelizou essa cidade? O missionário gadareno. O ex-endemoniado.